Muito bem, vamos ver então quais foram as alterações necessárias aqui no servidor PHP, né, para que a nossa tela pessoa funcionasse tranquilamente, tá? Eu vou começar pegando esse registro aqui do João e vou excluir essa pessoa. Ó, procurando aqui o banco de dados, pronto, vou refrescar, tá aí, já excluiu, vamos voltar aqui, João não está mais aí. Então eu vou inserir agora um novo registro, vou chamar esse cara aqui de Pedro, ele vai ser uma pessoa física, então deixa eu colocar aqui um CPF fake para ele, 191, pronto. Vou inserir agora dois contatos, vai ser o P1 e o P2, prontinho. Também vou inserir dois endereços, também vou chamar de P1 e P2, tá? E vamos inserir dois telefones também. Residencial, colocar o número 1 e comercial, colocar o número 2. Note que esses dados ainda não estão no banco de dados, está tudo local aqui porque nós ainda não salvamos a pessoa, né? Se eu tentar sair aqui, ó, ele vai reclamar, ô amigo, tem alterações não concluídas, você quer mesmo fechar o formulário? Não, não quero fechar o formulário. Se nós formos no banco de dados, essa pessoa não se encontra aqui ainda, né? Então deixa eu voltar lá, agora sim eu vou salvar. E aí nós vamos analisar o que vai acontecer aqui no banco de dados, tá? Apareceu o Pedro, ele já apareceu aqui também, ó, o ID 85. E vamos ver aqui os contatos do Pedro. Tem lá dois contatos, tem dois endereços, tem uma pessoa física vinculada a ele, não tem pessoa jurídica e tem dois telefones, né? Muito bem. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui agora, em relação ao Pedro, né, é alterar de pessoa física para pessoa jurídica, para a gente ver o que vai acontecer, tá bom? Pessoa jurídica, vamos colocar aqui um CNPJ fake para ele, colocar aqui Pedrão, nome de fantasia, salvei. Vamos lá no banco de dados, pessoa física, não tem mais, pessoa jurídica, tá aí, tá? Outro teste que nós vamos fazer é o seguinte, lá em pessoa contato, nós temos dois contatos, né? Eu vou remover um contato, vou alterar o outro e vou inserir um novo, para a gente ver o que vai acontecer aqui no banco de dados, tá? Então vamos pegar aqui o Pedro, vamos alterar de novo, lá em contatos, o contato P1 eu vou alterar para P11, contato P2 eu vou excluir e o contato P3 eu vou inserir novo, tá? P3. Pronto, vou salvar e vamos ver o que aconteceu lá no banco de dados, ó. P11 e P3 e o P2 não existe mais, né? Muito bem, o que é que foi preciso nós fazermos no nosso servidor PHP para que tudo isso aí funcionasse? Vamos ver aqui neste momento, tá? Meu servidor PHP está aberto aqui e eu precisei trabalhar no Pessoa Controller no método alterar, tá? Os métodos consultar lista, consultar objeto, inserir e excluir, eu não precisei fazer nada. Funcionou normalmente como já havia sido implementado, tá bom? No caso da pessoa, que nós fizemos os testes com o Postman, né?
Agora, para que ele funcionasse aqui com o Flutter, né, nós alteramos um pouquinho a lógica na parte da alteração, tá? Como foi essa lógica alterada? Essa primeira parte é a mesma, né? Nós pegamos aí o objeto JSON, daí pegamos o objeto do banco de dados, verificamos se esse objeto do banco de dados ele é válido, tá? Aí finalmente, a partir daqui, ó, se o objeto for válido, aí eu começo com a minha lógica de persistência desse objeto, e foi aqui que as coisas começaram a ficar diferentes, tá bom? Primeiro eu criei um método excluir filhos lá no serviço. Então deixa eu pressionar F12 aqui nesse excluir filhos, para você ver o que é que ele faz. Ele vem aqui, ó, pega a instância da conexão, exclui a pessoa física, exclui a pessoa jurídica, exclui os contatos, exclui os telefones e exclui os endereços, tá? Como é que ele faz para excluir isso daí? É parecido com o que nós temos no excluir base, né? Lá no excluir base, ele pega a instância e chama o remove e depois o flush, é isso? Então aqui no pessoa service, eu pego a instância e removo. Então removo a pessoa física, se aqui existe uma pessoa física, né? Primeiro eu testo se ela é diferente de nulo. Removo a pessoa jurídica. Removo todos os contatos, fazendo um laço, tá? Removo todos os telefones, também fazendo laço. E removo todos os endereços. Se você está acompanhando os servidores das outras linguagens, né? Você vai ver que lá no Node, nós fizemos algo parecido, mas nós usamos o SQL cru, o SQL padrão, o SQL nativo. Nós chamamos o método delete from pessoa jurídica, where id pessoa igual a, e aí o id da pessoa. Mesma coisa para pessoa física, pessoa jurídica, mesma coisa para os contatos, para os telefones e para os endereços, tá bom? Se você quiser, você pode fazer dessa forma também, né? Então, no lugar de você chamar o método remove, porque aqui se a gente tiver 10 telefones, ele vai executar o remove 10 vezes. Delete from telefone, o id pessoa igual a alguma coisa. Aliás, o id igual a 1. Delete from telefone, o id igual a 2 e por aí vai, né? Se você chamar utilizando um SQL padrão, você pode passar o id da pessoa, que ele vai remover com base no id do objeto, do próprio objeto, do telefone, né? Enfim, tem essas duas maneiras de fazer. Você pode ver como foi feito lá no Node e de repente alterar se for o caso, né? Se você desejar, tá? Então a gente começa excluindo os filhos. E por que isso? Então veja, no caso do Pedro, né, que nós colocamos lá um novo contato, alteramos um contato e excluímos outro, se nós recebermos esse objeto do lado de cá, eu vou receber dois contatos, não é isso? Vamos olhar aqui para o banco de dados. Eu recebi o contato P11 e o contato P3, sendo que anteriormente o que eu tinha aqui era o P1 e o P2, né? O P2 não subiu nessa minha lista de objetos porque o P2 foi excluído lá no lado do cliente, tá? Então o que é que eu teria que fazer aqui se eu não excluísse todos os objetos? Eu teria que consultar de novo o objeto pessoa, comparar todos os contatos daquela pessoa com os contatos que subiram. Se o contato foi alterado, eu chamaria um update. Se o contato tivesse o ID diferente de 0, eu chamaria um insert, né, que no caso é o salvar, e ele iria se virar aqui, o framework, né? E se o contato não existisse mais no banco de dados, eu teria que chamar o delete, não é isso? Então, para a gente evitar toda essa lógica aí, no caso de uma alteração, quando chegar o objeto, eu tiro logo todos os filhos dele, tá? E ele vai ser persistido com os filhos novos que vieram com ele do lado do cliente, tá bom? Começa então excluindo todos os filhos. Depois que eu excluo todos os filhos, eu mapeio o objeto. Como assim? Ora, se ele alterou alguma coisa no dado da tabela mestre, eu preciso alterar esses dados aqui no meu objeto, né? Então, por isso que eu preciso mapear o objeto. Quando você vem aqui no método mapear, do pessoa, vamos ver o que é que ele faz. Aqui, ó. Ele apenas pega, né, o que é necessário, que veio no objeto do cliente e vai colocando, vai setando no objeto que ele consultou do banco de dados. E aí ele consegue, né, fazer uma atualização desse objeto diretamente no banco de dados, tá?
Muito bem, então eu excluo os filhos e mapeio o objeto. Depois que eu faço isso, eu começo então a setar novamente todos os filhos nesse objeto que veio do banco, né, para ele conseguir ser sincronizado com o banco de dados. Tá? Então eu verifico se o objeto que veio lá do lado do cliente, ele tem pessoa física. Se a pessoa física for diferente de nulo, eu pego o objeto do banco e seto a pessoa física dele, seto a pessoa dele, no caso, né, para a pessoa física que vai ser vinculada. Então, melhor explicando, né? Se o objeto que eu instanciei, com base no objeto que veio do cliente, né? Lembrando que esse objeto entidade é um objeto que foi instanciado, ele não tem a ver com o banco, ele foi instanciado localmente aqui na memória, mas ele foi instanciado com base no objeto JSON que veio lá do cliente, tá? Se esse objeto instanciado tiver pessoa física, né? Se a pessoa física for diferente de nulo, eu já aponto para essa pessoa física a pessoa do objeto que foi consultado lá no banco de dados, tá? E daí eu seto essa pessoa física no meu objeto banco, né? Eu vinculo um objeto ao outro aqui, né? Para ele não se perder, para ele conseguir persistir os dois, tá? Muito bem, persistir no caso ou inserir ou alterar, tá? Você vê que nós trocamos de pessoa física para pessoa jurídica, né? E o que é que ele fez naquela ocasião? Ele primeiro excluiu os filhos, então ele excluiu a pessoa física que já existia, né? Daí ele chegou aqui e viu que tinha uma pessoa jurídica no objeto que veio do banco. Quando ele vinculou os dois aqui, ó, a pessoa jurídica, a pessoa, né, quando ele vinculou os dois objetos, ele percebeu que essa pessoa jurídica não estava no banco de dados ainda. Então o que foi que ele fez? Ele inseriu no momento de salvar, tá? Então eu faço isso para a pessoa física, faço isso para a pessoa jurídica e faço isso para todos os demais. Tá? Para as listas também. Eu pego a lista do objeto que foi persistido, do objeto que foi instanciado, jogo em lista de contato. Daí, se lista pessoa contato aqui, né, esse objeto que subiu do cliente, for diferente de nulo, eu seto a lista pessoa contato passando esse objeto. Esse set lista pessoa contato é algo novo aqui também, tá? Então, lá no pessoa, vou pressionar F12, ver se ele vai, não consegue, então vamos aqui em pessoa. Eu tenho agora um set lista pessoa contato, ó. Aqui. Set lista pessoa contato, tá? Como é que começa então? Eu pego a minha lista vinculada ao meu objeto e instancio como um novo ArrayList, tá? Daí eu pego essa lista que veio do objeto cliente, né, que subiu no objeto JSON, e vou inserindo cada contato dessa lista aqui na minha lista de contatos da pessoa que está vinculada ao banco de dados, que vai ser sincronizado com o banco de dados, tá bom? Para eu fazer isso, o que é que eu faço então? Para cada contato, eu seto a pessoa dele e depois eu adiciono esse contato à minha lista de contatos do meu objeto banco, né, do meu objeto que precisa ser persistido, que precisa ser sincronizado com o banco de dados, tá? Lembrando que a primeira coisa, uma das primeiras coisas que eu faço aqui é ir atrás desse objeto no banco de dados, aqui, ó. Tá? Então, desse objeto que está vinculado ao banco de dados, né, já que eu estou alterando, né, um objeto, eu removo os filhos dele e aí eu vou inserindo cada um dos filhos dele aqui, tá? Dos filhos dele agora que vieram do lado do cliente, tá bom? Eu me livro dos filhos dele no banco de dados, né? E depois eu pego todos os dados que vieram do cliente e vou colocando nesse objeto banco, tá? E aí finalmente lá embaixo, né? Você vê que eu tenho um set lista pessoa contato, eu tenho a mesma coisa para o telefone, tenho a mesma coisa para o endereço, tá? Lá em pessoa eu tenho esse set list para pessoa contato, tenho para telefone e tenho para endereço. Isso não existia anteriormente. Tá? No seu código aí que você tem agora, se você não sincronizou ainda o repositório, você não tem esses métodos. Isso aqui é uma coisa nova, né, para que essa tela funcione devidamente, tá? Muito bem. Depois que eu faço tudo isso, eu chamo o método salvar, né? E aí no método salvar, lá no pessoa service, o que é que ele vai fazer? Ele vai chamar o salvar base, F12. O salvar base, então, ele vai persistir esse objeto,
né? Ou seja, ele vai sincronizar esse objeto banco agora com todo mundo, todos esses carinhas novos que vieram no lado do cliente, alguns não são novos, né? Mas como nós excluímos os objetos filho, ele vai considerar como se todo mundo fosse novo e precisasse ser persistido, tá? E aí finalmente ele chama o flush, ó. É nesse momento aqui do flush que ele vai excluir todo mundo, tá? E que ele vai inserir todo mundo de novo. Então tudo é feito numa mesma transação. Se acontecer algum problema no meio do caminho, o flush não será executado. Ele vai dar um rollback. Na verdade, ele não vai nem executar nada, né? Vai apenas devolver um erro aí para o lado do cliente, tá? Se acontecer algum problema no caminho, ou mesmo se acontecer um problema aqui no momento do flush, né? No momento que ele for executar a transação no banco de dados, se acontecer um problema lá nas tabelas, ele vai se encarregar de executar um rollback internamente, né? Que o framework, e vai retornar o erro para o lado do cliente, tá? Você poderia aqui no momento de excluir os filhos, né? No finalzinho aqui, chamar um flush, tá? Mas aí ele faria as coisas em duas transações. Ele primeiro excluiria os filhos, depois ele tentaria incluir todo mundo de novo, sincronizando com o objeto mestre, né? Com o objeto pai. Então, se nessa segunda transação ocorresse algum problema, você ficaria com o objeto mestre órfão e todos os filhos excluídos. Não é uma boa ideia, tá? O melhor mesmo é que você faça o flush apenas no final, apenas no salvar base aqui. Então, basicamente, a alteração que nós tivemos foi essa daí, tá? Tem mais uma coisa que eu gostaria de mostrar para você que nós precisamos alterar, senão você vai ter problemas, e é relacionado com datas. Tá? Quando você for setar a data, olha, quando a data vier lá do lado do cliente, tá bom? Você precisa fazer essa verificação aqui, olha. Se essa data for diferente de nulo, você tem então que instanciar uma nova datetime aqui, ó. Bom? Esse carinha aqui, passando a data constituição. Se não, né, se for nulo, você então apenas passa um nulo aqui para a data constituição e vai ser persistido como nulo no banco de dados, tá? Então, sempre que trabalhar com datas, você precisa fazer dessa forma aqui. Nós temos data na pessoa jurídica e temos na pessoa física também, todos já estão implementados dessa forma. Você pode remover isso daqui, tentar fazer assim, ó, e executar a aplicação para você ver o erro que vai aparecer, né? E aí você vai conhecer o erro e sempre que esse erro aparecer, você vai saber que a solução é essa, né? Basta implementar a data dessa maneira aqui que o erro não vai ocorrer, tá? Então é isso, né? Foram as alterações que nós precisamos fazer aqui na pessoa, né? Em algumas classes da pessoa, para que essa tela ficasse pronta, tá? E agora nós vamos tomar essa tela como base, né? Como matriz, para que o gerador possa construir todas as demais telas mestre e detalhe do ERP.